Que a Rainha Vitória era uma mulher conservadora e uma esposa devotada, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que ela teve uma amizade polêmica com um servo. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do relacionamento polêmico entre a Rainha Vitória e o servo John Brown. Mas antes de irmos para o vídeo, deixa eu te dar um recadinho rapidinho. Esse recado é para você que gosta de história, gosta do canal e gosta do meu conteúdo. Se você é essa pessoa, considere ser inscrita no StoryTourFlix, o clube de membros aqui do canal. Fazendo parte do clube de membros, você recebe vídeos exclusivos semanalmente. Outra coisa que você pode seguir lá no Instagram ou na rede das dancinhas, porque tem vídeo curto todo dia. Dito isso, bora pro vídeo. A Rainha Vitória foi uma das monarcas mais importantes da história. Seu reinado, conhecido como Era Vitoriana, durou 63 anos. Ela assumiu o trono em 1837. 3 anos depois, Vitória se casou com seu primo de primeiro grau, o Príncipe Albert. Ela foi uma esposa devotada e tremendamente apaixonada. Mas o Príncipe Albert acabou morrendo precocemente em 1861. A rainha entrou em um período de luto profundo que só foi amenizado com a amizade de John Brown. John Brown entrou para o serviço real ainda muito jovem, logo depois que a Rainha Vitória e o Príncipe Albert adquiriram o castelo de Balmoral, a propriedade real preferida do casal. John Brown trabalhou para a rainha por mais de 30 anos, e sua presença levou diversas polêmicas e especulações de que o relacionamento deles ia além do de patroa e servo. John Brown nasceu em uma família de agricultores perto de Balmoral. Ele era o segundo de 11 filhos. Seu pai era um ex-professor que mais tarde começou a trabalhar na agricultura. Quando John teve idade suficiente para encontrar um emprego, ele começou a trabalhar em uma estalagem local cuidando dos cavalos dos hóspedes. Depois disso, trabalhou como pastor de pôneis na propriedade de Balmoral alugada por Sir Herbert Gordon, que viveu lá até sua morte em 1847. John Brown manteve o cargo depois que a Rainha Vitória e o Príncipe Albert alugaram a propriedade. Em setembro de 1849, Albert decidiu que, por razões de segurança, eles precisavam de uma espécie de capanga ou segurança para as viagens às montanhas, e John Brown foi o escolhido por ser um dos servos mais jovens e robustos. Tá, mas você deve estar se perguntando qual que era o papel de John Brown dentro da Casa Real. 2 anos depois, ele também foi convidado a comandar o pônei da Rainha Vitória em suas expedições às terras altas da Escócia. Ele era zeloso, trabalhador, sempre pronto para fazer qualquer coisa. E Albert admirava sua honestidade e caráter direto e independente. Outras responsabilidades do rapaz incluíam preparar o bule de chá que a rainha levava nos piqueniques. Certa vez, a rainha disse a ele que havia lhe dado a melhor xícara que ela já havia provado. E ele disse que deveria ter sido, já que colocou um grande gole de uísque nela. O fato de Albert sempre viver falando e comentando tanto sobre John Brown fez com que ele permanecesse no topo da estima da rainha depois do falecimento do Príncipe Albert. Em outubro de 1863, durante a noite, a rainha estava voltando de um passeio de carruagem para Balmoral quando o motorista, que estava bêbado, se perdeu na escuridão e conduziu o veículo por um terreno muito acidentado. Ele acabou capotando com os passageiros lá dentro. Mas John Brown teve a precaução de pular quando viu que um acidente estava prestes a acontecer. Ele resgatou a rainha e suas damas, cortou os tirantes para libertar os cavalos assustados e mandou o cocheiro a pé buscar alguns pôneis para eles voltarem. A rainha ficou muito abalada, machucada e teve que enfaixar a cabeça. Sem a intervenção dele, os ferimentos dela teriam sido sem dúvida muito mais graves. Mas então, por que a proximidade de John Brown com a Rainha Vitória ficou tão polêmica? E por acaso existe alguma verdade nos rumores mais pitorescos entre ele e a rainha? A presença de John Brown não demorou muito para representar um problema para a rainha. Em junho de 1866, ele foi considerado responsável por atrasar o retorno dela de Balmoral a Londres durante uma crise ministerial. Poucos meses depois, um jornal suíço noticiou que ela havia cancelado o compromisso porque esperava um filho de John Brown, com quem estava casada morganaticamente há muito tempo. O ministro britânico em Berna apresentou uma queixa formal contra o jornal por espalhar desinformação, o que apenas fez aumentar os boatos. A imprensa britânica, mesmo os jornais mais radicais, mostraram grande contenção ao ignorar a história. Persistiram rumores de que Brown tinha controle sobre a rainha porque ele era dotado de poderes psíquicos únicos, e que ela usou como médium espírita para contatar Albert no mundo espiritual. Embora os jornais possam ter ignorado a especulação, alguns jornais satíricos publicaram sátiras e desenhos animados zombando deles.
Alguns historiadores sugerem que numa época mais moderna, a população em geral pudesse aceitar que uma rainha viúva pudesse ter um amante, mas isso faria com que ela envergonhasse toda a família real. No entanto, se isso ocorresse, seria melhor que fosse com um homem de uma classe social inferior e que não tivesse nenhuma ambição política, do que com alguém de uma casa real estrangeira que pudesse ter ambições políticas dentro da Inglaterra. A teoria mais aceita é de que a Rainha Vitória não teve relacionamento amoroso nenhum com John Brown, e sim que ela procurava uma figura paterna. Veja bem, ela perdeu o pai muito cedo, tinha apenas alguns meses de vida, e o grande amor da vida dela foi embora precocemente. Então, o que ela necessitava era de um ombro amigo e de uma figura paterna ao seu lado. Ao longo dos anos, alguns investigadores afirmaram que a rainha e o seu servo tiveram um casamento morganático e tiveram até um filho. Geralmente esses boatos eram espalhados pela Choquei ou pelos Léos Dias daquela época. John Brown nunca se casou, embora gostasse dos sobrinhos e sobrinhas. Mas afinal, como é que era essa relação entre a Rainha Vitória e John Brown? Era apenas de amigos ou tinha algo a mais? Vamos ver aqui. A maior parte das pessoas próximas da Rainha Vitória tinha um certo respeito por ela, ou pelo menos temia o seu temperamento explosivo caso alguém tentasse frustrá-la. John Brown era a exceção e às vezes era muito rude com ela. Se ele desaprovasse as roupas dela, perguntava friamente: "O que é isso que você está vestindo hoje, mulher?" Certa vez, ele foi ouvido repreendendo-a enquanto fechava a capa sob o gorro. "Vive então, mulher, você não consegue manter a cabeça erguida?" Quando ela reclamou de uma mesa de desenho que não gostava, ele disse para ela parar, pois não podia fazer uma mesa nova para ela. Surpreendentemente, a Rainha Vitória aceitava a maneira brusca que John Brown falava com ela. Longe de toda bajulação, John Brown a divertia com sua maneira brusca e rude de falar, e aparentemente ela nunca retrucava o rapaz. A bajulação não fazia parte da natureza de John Brown, mas ele regularmente assegurava-lhe sua devoção, dizendo que a rainha nunca teria um servo mais honesto do que ele. Em 1872, ele se saiu muito bem quando o homem apontou uma pistola descarregada para ela, enquanto a rainha estava em uma carruagem e chegou a centímetros de seu rosto. John Brown rapidamente agarrou o homem e o segurou até que a polícia pudesse prendê-lo. Tirando a Rainha Vitória, a maioria das pessoas da família real odiava John Brown por seus modos rudes e pelo fato da rainha ter lhe concedido privilégios que lhes eram negados. Quando ela não estava bem no verão de 1871, ele teve acesso irrestrito ao quarto da rainha enquanto a levantava da cama e a colocava no sofá, algo que seus filhos eram proibidos de fazer. E além disso, ele entregava as ordens à casa com sua costumeira maneira rude. O príncipe de Gales ficou furioso por ela sempre ter aceitado o julgamento de John Brown, dizendo que não havia chefe masculino na família após a morte do pai. Sua irmã Alice, mais tarde Grã-Duquesa de Hesse, reclamou que só ele podia discutir o que quisesse com ela. E disse mais, abre aspas, enquanto nós, seus filhos, estamos restritos a falar apenas sobre assuntos que podem não excitá-la, ou sobre os quais ela escolhe falar, fecha aspas. Em uma visita a Balmoral, seu irmão Alfred, Duque de Edimburgo, apertou a mão de todos que chegaram, exceto quem? Exceto John Brown, já que eles haviam tido suas diferenças no passado. O primeiro-ministro William Gladstone certa vez tentou, durante o jantar, explicar à rainha em detalhes por que acreditava que ela estava enganada sobre alguma coisa. Vendo o quão irritada ela estava ficando, John Brown deu um tapinha forte no ombro dele dizendo: "Você já disse o suficiente." Por outro lado, John Brown sempre se deu bem com o secretário particular da Rainha Vitória, Sir Henry Ponsonby, que admirava sua honestidade e destemor e às vezes o encobria quando ele se ausentava do serviço depois de dormir demais. Mas infelizmente para a Rainha Vitória, seu grande amigo e serviçal foi embora muito cedo. Anos mais tarde, John Brown sofreu de erisipela, talvez causado pelo consumo excessivo de álcool. Pense no cara que gostava de uma birita, esse era John Brown. Para piorar toda essa desgracença, em março de 1883, John Brown pegou um resfriado que piorou rapidamente. Ele acabou entrando em coma e acabou morrendo sem voltar a ter consciência. A Rainha Vitória ficou totalmente arrasada após a morte de John Brown. Até o fim da vida, ela usou a aliança de casamento da mãe dele, que ele havia lhe dado. Antes de sua morte, ela pediu a seu médico que garantisse que ele colocaria secretamente sua fotografia favorita de John Brown e também uma mecha de cabelo dele dentro de seu caixão com ela antes de ser selado, e desejou que ele cumprisse esse desejo fielmente. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado. E aí, vocês acham que era amizade, teve um relacionamento ali escondido,
ou que a Rainha Vitória procurava apenas uma figura materna? Comente aqui que eu quero saber a sua opinião. No mais, não esquece de deixar o joinha, se você não for inscrito se inscreva e considere ser inscrito no Story2Flix, o clube de membros aqui do canal. Dito isso, falou!